Bem-vindos ao Bate-Papo Netflix, comigo, Fernando Nanoai, e a minha amiga Ana Paula. Na semana passada, Ana, nós não tivemos episódio. É verdade, não tivemos. Acho que porque nós não tínhamos assistido nada, não? Não, tava assim, a Netflix tava na entre safra e não tinha nada interessante, mas eu vou fazer o jabá do nosso Twitter, porque sempre eu tô lá tweetando, você também tá tweetando, que é @batepapo Netflix, tudo junto. Então vai lá, estamos lá tweetando, mesmo se não tem episódio, estamos colocando as coisas, bobeiras, memes, enquetes, vai lá seguir a gente no @batepapo Netflix. E a gente quer sugestão de filmes, séries também, que mesmo as que não estejam em top 10 ou até coisas mais obscuras que talvez as pessoas não conheçam muito, mas se você gosta de uma série ou de um filme que as pessoas não conhecem, vai lá no nosso Twitter e diz pra gente. Diz pra gente, dá uma dica lá. E eu tô sempre vendo as mensagens. E o que a gente vai falar hoje, Fernando? Então, eu vou falar sobre De Volta aos 15, que é a série brasileira que estreou, acho que no mês passado, Tá. Não faz muito tempo, com a Maísa. E você vai falar sobre o quê? Eu vou falar sobre duas coisas. O primeiro, você sabe que eu gosto de série de scam, que é a série, o título em inglês é The Worst Roommate Ever, mas o título em português é A Pior Companhia. E eu também tenho uma recomendação no final. Não assisti inteira, porque saiu agora no... Tá, mas não fala, deixa surpresa. Deixa surpresa. E antes de você começar, obviamente temos que mencionar que vai ter spoilers. Spoiler, gente. Mas assim, documentário tem spoiler, você vai no Google, você acha toda a informação, né? Porque a história já aconteceu. Mas no De Volta aos 15, quem não assistiu, né, Fernando? Você vai falar uns spoilers também. Vai ter spoiler. Então é isso aí, gente. Não vai lá xingar a gente no Twitter depois falando que tem spoiler. Mas, então, A Pior Companhia é uma série, cada capítulo é sobre uma história de um roommate. Roommate é que a gente fala a pessoa que você, por exemplo, você mora numa casa e coloca um anúncio no jornal, no jornal, já só como eu sou velha, no website, né, gente? Coloca anúncio no website para ter uma companheira de quarto, não morar no mesmo quarto, mas morar na mesma casa, e as pessoas respondem, e é muito comum em Londres. Eu tava até esperando fazer a segunda temporada, assim, Pior Roommate em Londres, porque tem, assim, várias histórias também, horrores, de quando eu morava em Londres, né, você compartilha a casa e tudo mais. Mas enfim, assim, cada episódio é uma história. Tem umas histórias, os dois últimos episódios são meio tristes, assim, tem violência, tem umas coisas meio pesadas, assim, né? Não vou dar muito spoiler, mas vai lá ver. O episódio que eu vou dar spoiler é tipo scam. É tipo golpista do Tinder. Só que o cara fazia, tá? Ele era da Dinamarca, só que a família dele, ele dizia que a família dele era da Palestina. Então, o que ele fez? Ele chegou no cara que é, tipo, tem a comunidade palestina em Copenhagen, e ele falou assim, olha, eu sou atleta, eu tenho uma maratona no Brasil que chama Maratona da Selva, que é em Santarém, lá no Pará. Olha só, gente, eu nem sabia, né? Também não sabia. É uma maratona assim que você não faz em um dia só, né? Você tem vários dias. E quem termina ganha um monte de dinheiro, né? Ganha um dinheiro e tudo mais. Mas aí ele chegou e falou assim, olha, eu sou da Palestina, eu quero ir nessa maratona no Brasil, eu quero levar a bandeira da Palestina e representar o nosso país. Aí o cara, assim, lógico, vamos apoiar o cara, vamos fazer a vaquinha, né? Aí ele fez o GoFundMe, aquela página, né, do GoFundMe. Sim. E levantou dinheiro, levantou muito dinheiro, porque também, né, não é assim.
Mas, enfim, ele foi lá pro Brasil, aí tá o cara, né, acompanhando, né, o cara que deu dinheiro para ele acompanhando, assim, não, super feliz que ele tá lá. Aí ele foi lá no website, né, quando começou a maratona, dá para ver o ranking das pessoas, né. Então, o primeiro dia, o cara terminou em primeiro lugar. Aí ele, nossa, que legal, blá, blá, blá. Aí, no segundo dia, ele foi lá, cara, desqualificado. Aí ele ligou pra ele, né? Você, nossa, o que aconteceu? Ai, não, eu machuquei minha perna, eu machuquei meu joelho, e os médicos falaram que eu não podia continuar na maratona, só que a desculpa que ele deu foi que os médicos eram americanos. Então, ele falou assim que ele se sentiu discriminado, porque ele falou assim, não, eu posso correr ainda, mas, né, os médicos falaram, não, você não pode mais correr, tipo, vamos desqualificar, né, você. Aí tal, ele ficou triste, né, o cara ficou triste, não, beleza. Aí o cara, só que assim, é umas coisas meio sem pé nem cabeça, né? Aí o cara falou assim pra ele, nossa, mas eu tenho uma outra maratona no Chile que eu quero fazer em 1 mês, então vai dar tempo de eu me recuperar e eu vou pro Chile e fico lá e corro a maratona, que é uma maratona no deserto de Atacama. Olha só, gente, pior que na selva, né? Sim. E aí tá, o cara dá dinheiro, ele levanta um monte de dinheiro, contata a comunidade palestina no Chile, eles levantam mais dinheiro pro cara, e o cara tá lá no Chile vivendo e tal, blá, blá, blá. Mas assim, tem outras histórias em paralelo, né, que depois você vai ver que o cara não é a primeira vez que ele faz essas bobeiras, né? E também, mesma coisa aconteceu no Chile. Primeiro dia, o cara foi correr, segundo dia, desqualificado. Aí ele falou assim que os médicos que desqualificaram ele eram os mesmos médicos do Brasil. Que louco. Que louco. E só que, tipo assim, ele tava fazendo um scamming, ele tava tirando dinheiro, né? Tipo Ponzi de várias pessoas, não só desse cara, né? Da comunidade palestina. Teve o inglês também que ele conheceu no Brasil, que eles estavam correndo a maratona juntos, que o cara falou assim, eu vou investir aqui em São Paulo, vou investir em propriedades aqui em São Paulo, você quer entrar no esquema comigo? Aí o inglês, sim, eu entro no esquema com você. Aí deu de monte de dinheiro para ele, lógico que não existia mas nada. esse cara, assim, ele escameava os roommates dele dos Estados Unidos, onde ele morava? Onde é que ele morava? Não, então, o roommate, a história do roommate é o seguinte, quando ele estava morando no Chile, porque ele estava lá 6 meses, ele foi para o Chile, estava morando lá, mas mesmo da maratona que aconteceu e tudo mais, ele ficou lá morando. E ele morava nessa casa que tinha outros estudantes, era todo mundo assim, 20 e poucos anos, e ele também estava fazendo esse mesmo esquema de pedir dinheiro para as pessoas, para os roommates dele, para investir em propriedade. Tá, mas esse é um episódio. Quantos episódios são? São 4 episódios. 4 episódios só? 4 ou 5 episódios, acho que são 4 histórias, e a última história tem 2 episódios. Entendi. Tá, essa é a última história? Não, essa é a história do meio. Tá, e as outras você assistiu? Assisti também, mas meio longas, assim, acho que a gente deixa pra galera assistir. Não, mas assim, vale a pena? Sim, vale a pena. Tem umas histórias que são meio tristes, né? Como eu te falei, tem assassinato e tal. E é isso. É legal essa ideia para um documentário, né? Tem bastante material, eu acho. Nunca vai se esgotar, né? O material com certeza, com certeza. Porque eu estava pensando agora que seria uma boa ideia fazer um documentário sobre Airbnb, sobre as coisas que acontecem bizarras. Sim. Né? Acho que já deve ter. Vamos lá fazer um pitching da série para Netflix, Fernando. Eu li recentemente um artigo sobre
pessoas que descobriram, quando ficaram em Airbnb, descobriram que tinham instalado câmeras. Mas tem umas. Tudo bem, acho que deve ter acontecido algumas vezes. Mas meio que ficou uma história assim. Lenda urbana, não legenda urbana. Lenda urbana, que os Airbnbs têm câmera dentro e tudo mais. Não, claro que não é tudo, né? Mas assim, já tiveram vários casos, né? Até tem, acho que no TikTok tem dicas de como descobrir se no Airbnb tem câmeras escondidas ou não. Sim, eu acho que eu vejo os mesmos TikTok que você, que também apareceu. Que assim, tem um espelho e dá pra saber se o espelho tem. Sabe aqueles espelhos que dá pra você ver do outro lado? Aham. Também como descobrir se o espelho é falso, se o espelho tem câmera atrás. Paranoia, né? Paranoia total. Mas assim, assistam, achei legal para passar o tempo também. Dá para assistir passando roupa. Sim. Né? Então, vou falar sobre De Volta aos 15, a série nova brasileira, Teen, né? Um drama adolescente. É drama comédia, né? Drama/comédia. E, assim, a história não é nada original, é aquela coisa de voltar ao tempo, voltar ao passado e corrigir os erros do passado para influenciar um futuro diferente, um futuro, de verdade, presente diferente, né? Mas, Fernando, tem um filme super famoso que também eles fazem um remake do filme, que é o 30 Going on 13. Tem vários tem filmes várias versões, né? Tem tipo De Volta para o Futuro também, é mais ou menos a mesma fórmula, né? Tipo, tentar mudar o presente voltando ao passado, né? Uhum. Então ela... Mas como que ela volta ao passado? Como que acontece? Então, ela volta ao passado, Então, começa com ela tem 30 anos, né? Como é o nome dela? Peraí um pouquinho. Ela se chama Anitta, a personagem principal. Ela tem 30 anos, mora em São Paulo e tem uma vida assim, sem muito futuro, né? A casa bagunçada. Ela não dá para ver tipo, qual é o trabalho que ela faz, mas tu vê que ela não tá assim, numa situação muito boa na vida dela, né? E aí ela descobre um website de fotos que ela tinha quando tinha 15 anos. Como a gente tá velho, né, Fernando? Quando a gente tinha 15 anos, era só foto de filme mesmo, você tinha que ver lá o filme. Sabe esses websites, tipo aqueles que tinha, como é que aqueles sites antigos? MySpace, tem um MySpace. Chamava Floguinho. Floguinho. Não sei, acho que não existia na realidade. Não. Acho que existe, é fictício. Então ela se lembra do Floguinho e faz o login do Floguinho e ela volta ao passado. Tipo assim, não tem muita explicação. É um website que é mágico que faz ela voltar ao passado. Não teve assim um choque, um curto-circuito no computador, que ela desmaia e acorda. Ela só estava olhando pro computador. Como assim? Daí dá uns efeitos, uma coisa assim, meio. Aí ela volta. Não tem muita explicação, não tem muita lógica, não tem. Que sempre assim, né? Sempre tem assim ou a pessoa bate a cabeça, desmaia e acorda assim no passado, ou tem um choque, né? Um choque elétrico. De repente, na segunda temporada, eles vão explicar melhor como é que funciona esse processo. Sim. Mas, enfim, aí ela volta, ela acorda quando ela tinha 15 anos, ou seja, é a mente dela de 30 no corpo de 15, né? Uhum. E aí só que ela já sabe, ela tá no colégio e ela já sabe tudo que vai acontecer no futuro, aquelas pessoas, aqueles colegas dela, a irmã dela, a família dela, né? Ela era do interior, se chama Imperatriz, o nome da cidade, não sei se é fictícia também ou se Não, existe. tem cidade, acho que é no Rio de Janeiro, né? É no Rio? Imperatriz, E, olha só, vai lá xingar a gente no Twitter, a gente não sabe geografia também. Fernando só sabe de Porto Alegre e eu só sei de São Paulo, vai lá. Então, ela tenta, essa série de Volta aos 15 é baseada num livro do mesmo nome, da escritora Bruna Vieira. Então, e
Então ela volta quando tinha 15 anos, ela tenta consertar a vida de todo mundo, porque ela sabe o que vai acontecer com as pessoas, e ela quer mudar o futuro das pessoas, né? Ela quer mudar o dela e também dos amigos dela e da família dela. Só que ela tenta se interferir na vida das pessoas, ela tenta mudar de forma artificial, de uma forma que vai mudar o futuro das pessoas, mas no final acaba estragando. Sabe o que me lembra? Tem um filme nos anos 90 que chama O Efeito Borboleta, que, por exemplo, você muda uma coisa, mas aí desencadeia uma série de coisas que tudo começa a mudar, né? Exatamente. Então, assim, são 6 episódios só, e várias vezes, assim, ela volta aos 30 anos, e aí ela volta para o presente diferente. Tá. Por causa das mudanças que tiveram no passado. Só que aí ela vai e volta várias vezes, e cada vez que ela volta é um futuro diferente. Mas no final, eu não tinha me dado conta de que só eram 6 episódios. E eu não sei se te falei, eu estou dando aula de português para o meu marido, para o nosso filho, para o Morney e para o Jackson. Ele assistiu, o Jackson assistiu. Então a gente está fazendo assim, todo dia depois do jantar, a gente faz uma aula, e depois da aula a gente assiste um episódio de uma série brasileira. Então nós começamos com essa, De Volta aos 15, que é também assim, é bobinha, é apropriado para o nosso filho, que tem 11 anos. Meio adolescente, assim. Não tem nada assim de muita coisa que não seja apropriada para uma criança, né? Que é tipo assim, coisa de adolescente, né? E então eles estavam gostando, a gente estava, assim, fácil de assistir, bobinha, fofa até, sabe? Assim, até me sinto mal falando coisas ruins sobre a série, porque é tudo tão, sabe, queridinho. É uma série feel good. Então ontem nós sentamos para ver para continuar assistindo, aí não tinha mais episódios, a gente já tinha assistido o último, que era na noite anterior, era o último episódio, o episódio 6. A gente nem se deu conta de que era o último. Então, como que terminou a história? Tem um gancho, assim, dá para desenvolver história para a segunda temporada? Então, o episódio 6 acaba com ela não consegue entrar no floguinho para ela voltar ao passado, porque um outro amigo dela do colégio, do interior, ele descobre e hackeia o floguinho dela. Tá? E aí, como ele tenta várias senhas para entrar no floguinho dela e consegue, e aí ela é locked out, ela não consegue entrar porque uma outra pessoa já entrou e ela não consegue voltar ao passado. Então, acho que vai ter na segunda temporada, não vai ser só ela voltando ao passado, vai ser outras pessoas ao redor dela. Sim, entendi. Então acho que vai complicar mais ainda as coisas, porque não vai ser só ela voltando ao passado e ao futuro, vai ser um outro cara que gostava dela. Tá, entendi. Legal, assim, você recomenda a série? Recomendo sim, para passar tempo, fácil de assistir, são só 6 episódios também. E aí, ontem, como nós já tínhamos assistido todo De Volta aos 5, nós começamos a assistir de novo, eu comecei a assistir de novo o Temporada de Verão, que é brasileiro também. Tá, a gente já tinha feito um episódio rapidinho, né? Eu assisti o primeiro episódio só, e você tinha assistido mais episódios. E agora Não, eu tinha assistido só o primeiro também, e agora eu vou continuar assistindo com meu marido e filho para eles praticarem também o português. Quem mais? Você disse que tinha uma outra série para recomendar? Então, assim, a única coisa que eu vou recomendar rapidinho, assim, é uma série com a Toni Collette, que chama Ninguém Pode Saber. Assisti o primeiro episódio, acho que saiu no domingo, esse final de semana, né? E, assim, bem legal. Eu fui no Twitter rapidinho, falando que um dos personagens principais, que é a filha dela na história, a menina que é mais nova, né? Que ela é super irritante.
Mas aí eu vou assistir o resto da série e a gente pode conversar mais se a menina é irritante ou não. Mas a série é boa, ninguém pode saber, chama. Ah, a Toni Collette é boa atriz, eu gosto dela. Mais alguma coisa, Fernando? Não, acho que é só isso, então. Vamos ficando por aqui. Então tá, gente. Talvez na semana que vem, se você tiver também um tempinho, Fernando, assista o Ninguém Pode Saber e a gente faz o unpacking da série. Tá bom, tá bom. Obrigado, Ana. Obrigado, pessoal. E até semana que vem. Tchau. Tchau.